querido líder, pastora, evangelista, meu querido pastor evangelista, obreiro de Deus. Esse programa visa um treinamento, a começar em mim. Saiba de uma coisa, hein? Antes que nós sejamos instrumentos para os outros, Deus tem que falar conosco. Nós seremos porta-voz daquilo que nós recebemos. E a Voz do Conselho tem esse objetivo, chegar em sua casa, em sua cidade, em sua família, para dar um norte, uma direção. Aliás, isso é que é o sermão, né? Sermão é dar uma direção. São as bem-aventuranças do Senhor Jesus. Quando eu viajo para Israel, e você pode ir comigo, nós vamos lá no Monte das Bem-aventuranças e falamos assim, olha, aqui Jesus pregou. Então, ele pregou o sermão do monte, os comportamentos, o futuro que cada um deveria aplicar em sua vida. E a Voz do Conselho visa isso. Visamos sermos instrumentos para que Deus possa dirigir cada decisão nossa segundo a sua vontade. Que, aliás, é o que está na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Então, agora, eu quero chamá-lo para a reunião do nosso Conselho de Pastores. E assim nós vamos, bem fortes, nos fortalecendo um ao outro. Vamos ver, dia agora 31, domingo agora 29, então 30, 31, pela manhã. E aí nós vamos juntos, vamos crescer. Nós teremos o pastor Luiz Fernando ministrando agora, pastor na Igreja Batista aqui de Belo Horizonte, Caiçara, e à noite teremos o pastor Silas Malafaia, trazendo a palavra do Senhor no culto da Vitória, um culto evangelístico, e você é meu convidado, hein? Então você pode vir, temos hotéis aqui próximos da igreja, você fica aqui no domingo, participa conosco, fica na segunda, fica na terça, ou então vem na segunda à noite, fica na terça, tá bom? Hoje eu quero falar, temos todos os meses a Clínica da Alma. Hoje eu quero falar sobre isso aqui, olha, igreja. Como deve nascer uma igreja? Então aqui tem uma ideia de um útero, né? Igreja, como deve nascer? Diz a palavra de Deus assim, em Mateus 16, 18 e 19. Também te digo que tu és Pedro, Petros, um pedacinho de rocha. E sobre esta pedra, Jesus apontou para ele, rocha grande, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 18 e 19. Que legal aí, ó, né? Lembrando que a igreja do Senhor Jesus é diferente da igreja do homem. O homem abre uma farmácia, ele começa uma farmácia, ele abre um ponto lá de vendas de chinelo, por exemplo. Ele faz um ponto, né? Agora, igreja não, ela tem que nascer primeiro no coração de Deus. Primeiro com Deus. É a vontade de Deus. A igreja que está em tal lugar. A igreja em Éfeso, Esmina, Laodiceia, Filadélfia. Então, aquela igreja era uma vontade de Deus. Hoje não podemos, em hipótese alguma, burlarmos, alterarmos o plano de Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão abrindo igreja. Mas uma igreja, para ela ser prevalecente contra as trevas, ela tem que começar certo. É como uma gravidez, como esse útero aqui. Então, o próprio apóstolo Pedro, não era ele quem estabelecia a igreja. Cristo falou com ele, eu sou a base. Pedro, então, confirma isso, olha, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falando, tomai conhecimento, vós todos, o povo de Israel. Que legal, hein? Quando diz assim, que em nome de Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim,
em seu nome é que está curado. E não há outra salvação em outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então o próprio Pedro, ele mostra claramente que Cristo é a pedra, Atos capítulo 4, que os construtores rejeitaram. Então ele nunca jamais disse que ele era a pedra. Ele fala em Atos 4 que Cristo é a pedra. Por isso que muitas vezes nós vemos aí igrejas fechando. Vemos aí igreja que não vai para frente. Por quê? Porque é um empresário que foi a um congresso e voltou e abriu uma igreja. Porque é um pastor auxiliar que viu algum vislumbre daquilo que Deus poderia fazer, e ele deslumbrado, então, começa uma igreja, porque ele tem dinheiro, porque ele construiu um galpão. Aí ele viaja para Israel e lá ele volta dizendo, Deus falou comigo, então eu vou começar uma igreja. Não, não é assim. Uma igreja, ela precisa de um útero para nascer certo, de forma certa, de forma harmoniosa, estabelecida pelo Senhor, onde o próprio apóstolo Paulo coloca, eu não vou estabelecer fundamentos que não sejam baseados na palavra de Deus e não vou construir sobre fundamento alheio. Então, quando um pastor divide uma igreja, e sai com um grupo, começa uma igreja, futuramente isso vai trazer sérias consequências para ele. Então, nesse livro eu abordo esse aspecto. Como deve nascer uma igreja? Deus não é contra nascer igreja e propagar-se o evangelho. O que Deus é contra é ao começar fora dos princípios sagrados, porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então o Senhor já deixa certinho. O próprio apóstolo Pedro, ele viaja e quando ele volta, ele dá um relatório para a igreja de tudo que aconteceu. Então as portas do inferno prevalecem quando nós fazemos as coisas certas. Então você, grande líder que está me assistindo, você que é um empresário, você que é um jogador de futebol, você que é uma pessoa que Deus tem abençoado, procure fazer as coisas certas, porque Deus só abençoa o que é certo. Ele não abençoa o que é errado. Então você quer ter um ministério, faça certo. Debaixo de autoridade, procure um útero para então que essa igreja possa ser gerada segundo os princípios sagrados e não segundo o dinheiro que você tem, a posição que você tem, não segundo rebelião ou divisão. Eu sei que Deus vai falar com você. Daqui a pouquinho vamos orar. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele dá instruções falando sobre as características do obreiro, daquele que é chamado para o ministério. Portanto, orientações para mim e para você que somos membros do Conselho de Pastores. A verdadeira igreja não pode ser dirigida por aventureiros por inúmeras razões. Aqui em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 14, lemos o seguinte: Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Baluarte é uma fortaleza. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A igreja não é uma simples organização que fruto de um trabalho de um empreendedor, por mais bem intencionado que ele esteja. A igreja é fruto do trabalho penoso da alma de Jesus Cristo, usando a linguagem de Isaías, né? É o preço do seu sangue, do seu grande sacrifício. Com respeito à igreja, como disse sempre o pastor Jorge, nosso presidente, ele diz que igreja você não abre, a igreja nasce. Você pode abrir uma loja, uma empresa, uma associação, uma escola, porque numa empresa você administra e gerencia profissionais e recursos financeiros. Você aplica princípios de liderança, estratégia de mercado, buscando algum resultado, né?
Numa escola, por exemplo, você trabalha com grupos específicos, separados por faixa etária, de diferentes graus de escolaridade. E para ter bons resultados, você precisa de utilizar de bons materiais didáticos e aplicar os melhores métodos pedagógicos. Ou andragógicos, no caso de adultos, né? Na igreja é diferente. Na igreja, há membros de todas as idades, bem diferente da escola, né? Gente de várias classes sociais, de diferentes tempos de conversão, de diferentes culturas familiares, de diferentes personalidades, né? O temperamento, caráter, tudo diferente. De diferentes níveis de espiritualidade, de diferentes dons e vocações, de diferentes propósitos de vida. E por aí vai. A igreja, portanto, é a organização mais complexa, a entidade mais complexa da face da terra. Como se não bastasse, seus membros podem ter incontáveis tipos de conflitos e problemas que eles trazem para os pastores, para os seus líderes. A igreja traz também muitas demandas, né, para os líderes. Por isso a igreja não é uma instituição meramente humana. A igreja é espiritual na sua essência, ela depende da obra de Deus, né? A igreja depende do Espírito Santo atuando profundamente na vida dos seus membros, promovendo a unidade e interação entre eles, e também interação entre igreja e igreja, denominações, a variedade de doutrinas, né? É muito complexo. Então, cada líder, com seus dons, irá trabalhar em harmonia com os demais ministros, segundo a capacidade que Deus lhe concede. A igreja, ela é a noiva de Cristo. A igreja está sendo preparada de geração em geração para se encontrar com Jesus, que a comprou com seu sangue precioso. Então, a igreja não é fruto de alguém que quer abrir um negócio. A igreja nasce no coração de Deus. Que Deus nos abençoe. Ó Pai, Senhor poderoso, hoje eu entendo porque que muitas vezes igrejas fecham as portas, porque que uma igreja está sempre com divisões. Eu entendo. É porque começou errado. Aquilo que começa errado muitas vezes não tem como terminar certo. Então, igreja, como deve nascer uma igreja? Ela deve nascer segundo a orientação de Deus. E uma outra igreja deve ser o útero. Que Deus abençoe você, meu amado, você, minha amada, para que você não entre na disciplina de Deus. Tenha que ser corrigido, tenha que corrigir a rota da sua igreja, voltar e pedir perdão. Caso tenha começado errado, dá tempo, porque se você está vivo é porque Deus pode te dar mais uma chance. Vamos começar as coisas certas para que terminemos certos também e abençoados por Deus. Um beijão, fique com Deus, hoje e para sempre. Amém.